Olá, GG. Conforme você falou, o seu amigo Veneco venezuelano é que fez a música O Mito Chegou, né? Então agradecer a você aí que fez a música. De fato ela tá bombando direto. Muita gente tocando nas ruas, em qualquer evento de rua que tem o Jair Bolsonaro. E conforme você pediu, GG, falar um pouquinho aqui da situação da fome na Venezuela. O que ocorre? O Trump disse até recentemente que o problema da Venezuela não foi que o Maduro desviou e aplicou de maneira errada o socialismo. O problema lá é que Chávez e Maduro aplicaram de maneira fiel o socialismo. Eles foram com a teoria marxista até os últimos limites. E por isso que chegou-se a fome. Isso não chega do dia para a noite. O que eles fazem? Eles simplesmente vão colocando um Estado gigantesco. O Estado controla tudo, controla todas as relações de consumo, quem vende, quem planta, para quem vende, para onde é que manda. Tudo é regulamentado pelo Estado, que acaba tendo uma força muito grande. E quando isso ocorre, o indivíduo ele tem uma liberdade muito reduzida. Olha, por exemplo, de Cuba. Nem sequer sair do país você pode sem a autorização do governo cubano. Pois bem, e nessa situação, o que ocorre com muita frequência? Os governos fixam os preços dos produtos. Então, por exemplo, eles querem fazer uma média com o pessoal que é mais humilde. Pega um item básico, por exemplo, papel higiênico. Vamos supor, para produzir um papel higiênico ele custe R$ 1,50. Vamos supor. O que o Maduro fez? Coloca o papel higiênico para ser vendido em todos os locais a R$ 1. Eu te pergunto, quem é que vai trabalhar para produzir um produto nessas condições? É óbvio, vai quebrar a empresa. E o que o Maduro faz? Ele vai retroagindo na cadeia de produção e pegando os insumos do papel higiênico e também fixando o preço lá para baixo. Porque na mentalidade deles, eles acham que o lucro é algo mau. Eles acham que o lucro é a apropriação da mais-valia do trabalhador, do esforço do trabalhador. Então o patrão malvadão, que é o lucro, explora o empregado. Para evitar isso, eles fazem essa fixação de preços. E também fazem uma média com o povão. Só que fazendo isso, ele vai quebrando toda a cadeia de produção. Até que chega um ponto que ninguém mais produz papel higiênico e há escassez de papel higiênico em todo o país. Eu dei o exemplo do papel higiênico, mas isso se aplica à maçã, à goiaba, ao leite, à farinha de trigo, a tudo. E lá na Venezuela, só se alimenta quem tem o chamado carnê da pátria. O que é isso? É uma espécie de Bolsa Família. Quem tem o carnê da pátria recebe uma bolsa, uma cesta básica por mês. Lembrando que essa cesta básica, obviamente, ela não consegue durar o mês inteiro. No 10º dia ou na metade do mês já acabou a cesta básica. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Como é que faz para você ter o carnê da pátria? Aí, meu filho, aí você tem que ir nas manifestações de Maduro, você não pode falar mal do governo, você tem que exaltar todas as atitudes do governo. Se tiver eleição, você tem que votar no governo. E é assim que eles vão tentando se perpetuar no poder. Só que a situação lá, ela já está num caos tão grande que vocês viram a última eleição, como é que foi, né? Uma abstenção de mais de 80% das pessoas. Porque já está num nível que elas pensam o seguinte, olha, a cesta básica que recebo não dá nem para o mês inteiro. Aqui o pessoal está matando gato, cachorro e pombo para poder comer carne. Eu vou morrer mesmo. Tentam a última cartada, que é essa rebelião velada. Não podem fazer rebelião com armas, porque desde 2012 é proibido o comércio de armas de fogo na Venezuela. Inclusive, essa lei lá na Venezuela contou com o apoio da ONG Viva Rio, que depois de todo esse problema na Venezuela, apagou os seus posts onde eles apoiavam o desarmamento na Venezuela. Então, só para te lembrar que o desarmamento não tem nada a ver com segurança pública, mas sim controle social. Se você olhar quem é que promoveu o desarmamento no seu país, você vai chegar lá à conclusão de que são muito democratas, como Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, dentre outros. E essa é a situação na Venezuela. Eu fui na fronteira, né, Pacaraima, Santa Helena, fronteira do Brasil com a Venezuela, lá no norte do país, e pude ver de perto pessoas me mostrando fotos delas, gordinhas, alguns anos atrás. E quando você olha lá na realidade, a pessoa na tua frente, ela está um palito.
Por quê? Porque ela emagreceu e muito. As pessoas estão morrendo por desnutrição. Mortalidade infantil está nas alturas. Então essa é a situação na Venezuela. Eu acredito que todos os países aqui da América do Sul deveriam se rebelar contra isso, colocar sanções, tentar retirar Maduro do poder para que fossem feitas eleições democráticas na Venezuela. O Brasil poderia muito bem liderar esse movimento ao lado da Colômbia. O novo presidente eleito da Colômbia, Ivan Duque, já sinaliza que vai jogar pesado com Maduro. E aqui no Brasil, dentre os candidatos à presidência, o único que fala abertamente que vai seguir uma linha dura para tentar acabar com a fome na Venezuela é Jair Bolsonaro. E a nossa imprensa, boa parte dela, não é toda, tenta mascarar o problema da imigração dos venezuelanos, achando que é apenas uma questão dos brasileiros serem receptivos com os venezuelanos. Não tem como, gente. Está vindo muita gente para Roraima. Muitos deles já são ladrões na própria Venezuela, são criminosos na Venezuela. Mas como o Brasil não tem sequer um controle de quem entra no seu território, essas pessoas acabam vindo para cá. E ali a cidade de Boa Vista, Pacaraima, Roraima inteira, não tem condições de absorver tanta gente. Há 3 anos eles estão lidando com essa situação com muita paciência. No começo, até que conseguiram resolver e amenizar o problema. Mas agora está impossível. Existem relatos até de juízas de direito em torno de 60 anos de idade se prostituindo à luz do dia para poder sobreviver. Já imaginou isso? Você que mora no Brasil? Uma promotora, uma juíza, uma engenheira, uma CEO bem-sucedida de uma empresa se prostituindo para conseguir sobreviver à luz do dia? É o limite do ser humano. Então fica aqui esse recado e certo ainda que eu apoio qualquer iniciativa para que Maduro saia do poder e as coisas melhorem lá na Venezuela, tanto com relação à fome quanto à falta de medicamentos. Um abraço, fiquem com Deus.